Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 2, Jornada. Havia duas rotas a nordeste de Errantel que levavam ao vilarejo Carne. Uma seguia para o norte e depois para o leste ao longo da periferia da floresta. A outra era para o leste, depois para o norte. Desta vez, eles passaram pela primeira rota. Viajar ao longo da beira da floresta implicava em um aumento na probabilidade de encontrar monstros. Com toda certeza, era a escolha errada da perspectiva de um guarda-costas. Dito isso, todos ainda queriam seguir por esse caminho. Isso porque Ainz desejava cumprir o trabalho que Peter e seus amigos lhe ofereceram, caçar monstros. Embora parecesse que estavam correndo um grande risco equivalente a um caçador que perseguisse duas lebres ao mesmo tempo, para no fim não pegar nenhuma presença do poderoso Momo, e Nabe significava que poderiam seguir por esse caminho com paz de espírito. Outra razão era que Nabe havia demonstrado a magia Lightning fora da cidade, a fim de provar que poderia lançar magias de terceiro nível. Além disso, eles não entrariam na floresta, apenas viajariam pelas bordas. Assim, quaisquer monstros que aparecessem não seriam muito fortes e poderiam ser eliminados se todos trabalhassem juntos. Também seria uma boa chance para cada equipe de aventureiros observar a força do outro. Eles levaram esses pontos em consideração antes de tomar sua decisão. Após deixar Errantel com o sol a pino, os viajantes podiam ver à distância uma vasta extensão de floresta densa e primitiva. Seus tons de verde escuro contrastavam ao longe. Os grossos troncos de árvores subiam bem alto, enquanto seus galhos frondosos se estendiam largamente. Como a luz não podia penetrar nas profundezas da floresta, havia a sensação de que seriam engolidos pela escuridão. Os espaços entre as árvores pareciam uma boca aberta esperando uma presa distraída adentrar, o que contribuiu para a sensação de desconforto que sentiam. O grupo estava ao redor da carroça enquanto avançava. Naturalmente, Fireia estava conduzindo a carroça. Lucrut, o Ranger, andava na frente. Peter, o guerreiro, estava à esquerda da carroça. O druida Jean e Nina, o Magic Caster, estavam à direita. Por fim, Momo e Nabe na retaguarda. A visibilidade era boa, então ninguém estava muito tenso. No entanto, a voz de Peter continha seu primeiro indício de austeridade enquanto ele falava. Momon-san, o trecho que estamos é bem perigoso. É bem capaz que possamos lidar com quaisquer monstros que surjam, mas te peço para que tenha cuidado mesmo assim. Claro. Assim que Ainza sentiu, de repente pensou em algo. Se eles tivessem um jogo, poderia dizer que tipo de monstros apareceriam em um determinado local, mas no mundo real, isso seria impossível. Apenas os deuses sabiam se um inimigo problemático apareceria. Depois da batalha no vilarejo Carne há vários dias depois de interrogar os prisioneiros da escritura da luz solar, Ainz estava bastante confiante em sua força. Claro, isso era em sua capacidade como Magic Caster. Agora que Ainz estava trajando uma armadura magicamente criada, havia poucas magias que ele poderia conjurar. Ele poderia servir como uma vanguarda eficaz com todas as suas forças seladas? Além disso, como guarda-costas, sua condição de vitória não estava na derrota inimiga, mas protegendo Fireia de qualquer dano. Ainz sentiu-se desconfortável enquanto pensava sobre isso. Se a situação justificasse, ele removeria sua armadura e usaria magia. Mas se fizesse isso, ele teria que matar seus companheiros ou alterar suas memórias, e Ainz não queria isso de jeito nenhum. Isso é um pé no saco. Ainz olhou para o lado e encarou Narberal, que assentiu sob seu olhar. Os dois já haviam discutido seus planos para emergências. Narberal lançaria magia do 5º nível se as coisas chegassem a esse ponto. E se isso não funcionasse também, Ainz trocaria sua armadura e levaria a situação um pouco a sério. Vendo que os dois fizerem contato visual, embora Ainz ainda estivesse usando seu elmo fechado, Lucrut, aparentemente equivocado sobre a situação, dirigiu-se a Narberal em um tom leve e arejado. Relaxa, vai ficar tudo bem. Não vai ser nada demais, basta a gente não ficar emboscado. E nada vai escapar dos meus olhos e ouvidos enquanto eu estiver no comando. Eu sou ótimo, não sou Nabe-san. Em resposta ao comportamento de Lucrut, Narberal apenas zombou. Momon-san, me daria a permissão para pulverizar essa forma de vida inferior, Mosquito Aedes. A Nabe-san me agraciou com suas palavras frias. Todos sorriram amargamente quando Lucrut fez um sinal levantando o polegar, mas eles não pareciam se importar com as duras retaliações de Narberal. Eles não achavam que Narberal realmente pensasse nos seres humanos em geral como formas de vida inferiores, apenas certos indivíduos, Lucrut em particular. Ainz negou o pedido sincero de Narberal, sentindo um desconforto em seu intestino inexistente. Seria bom se ela pudesse esconder esses pensamentos internos enquanto viajamos com humanos. Fireia parecia ter entendido errado também e interrompeu. Vai ficar bem. Na verdade, a região daqui até o vilarejo Carne é o território do sábio rei da floresta. Então, a menos que nossa sorte seja muito ruim, não devemos encontrar monstros aqui. O sábio rei da floresta. Ainz recordou que aprenderá no vilarejo Carne. O sábio rei da floresta era um monstro capaz de usar magia, e era terrivelmente poderoso. Como seu covil estava nas profundezas da floresta, praticamente não havia relatos de testemunhas oculares sobre isso, embora sua existência tivesse sido um tópico de discussão desde muito tempo atrás.
Algumas pessoas o chamavam de fera prateada de 4 patas com uma cobra como cauda, que havia vivido por centenas de anos. Ah, eu gostaria de ver isso. Ele não sabia se as histórias eram verdadeiras ou falsas, mas se realmente tivesse vivido todos esses anos, deveria possuir um intelecto surpreendente. Afinal, era chamado sábio rei da floresta. Se pudesse capturá-lo, poderia ser um ativo capaz de fortalecer Nazarick. Ainz montou uma imagem nebulosa do que pensava, e a forma do monstro apareceu em sua mente. Com um nome como Sábio Rei da Floresta, pode ser um animal anteriormente considerado extinto, como um macaco, talvez, orangotango. Esse nome significa Homem da Floresta. Ou seria, sábio. E tem uma cobra como rabo. Existe um monstro assim? Ainz achava que Yggdrasil poderia ter um monstro assim. Depois de atormentar seu cérebro, ele encontrou uma resposta. Um Nui. É uma criatura que tem cabeça de macaco, corpo de guaxinim, membros de um tigre e rabo de cobra. Só que não tem como eu ter certeza que realmente se trata de um monstro de Yggdrasil. Pode ter sido convocado, assim como aqueles anjos. Enquanto Ainz pensava nos Nuis de Yggdrasil, Lukrut tentou puxar assunto novamente com Narberal em tom volúvel. Estou aqui me perguntando, sabe? Se completarmos a missão perfeitamente, o carinho da minha amada Nabishan por mim vai aumentar um pouquinho. Narberal estalou a língua, sua repulsa subiu do fundo do coração. Lukrut lançou um olhar exagerado de choque, mas ninguém deu muita bola. Todos pareciam tratá-los como um dueto de comédia. Desta forma, todos conversavam enquanto progrediam sob o sol escaldante que bronzeava a pele. Suas botas estavam cobertas pelos sulcos da grama pisada e cheiravam a plantas. Enquanto observava todos enxugando suor, Ainz estava extremamente grato por seu corpo undiade. A forte luz do sol não o cansava, mesmo usando essa armadura desajeitada e pesada. Apenas Lukrut permaneceu enérgico e alegre, conversando e rindo com os outros que estavam marchando em silêncio. Relaxem um pouco, não precisam ficar tão alertas assim. Afinal, nada escapa dos meus olhos e ouvidos. Até a Nabishan confia em mim, olha como ela tá tranquila. Não é por sua causa. É porque temos o Momon-san. Narberal franziu a testa. Sentindo que algo drástico poderia acontecer, Ainz colocou a mão no ombro de Narberal e seu rosto imediatamente se suavizou. Vendo a interação da dupla, Lukrut questionou. Então é como parece, você é realmente a namorada do Momon-san, né? Namorada. O que está dizendo? Ele já tem Albedo-sama. Sua. Ainz gritou de aversão. O que está dizendo, Nabi? Os olhos de Narberal se arregalaram e ela cobriu a boca. Ainz tossiu, e depois disse friamente, Lukrut-san, poderia não fazer especulações infundadas. Desculpe por isso. Era só uma piada. Mas não sabia que tinha outra pessoa, Momon-san. O curvado Lukrut não parecia com remorso, mas Ainz não estava tão zangado quanto estava agora há pouco. Parece que pegar Narberal para esta expedição foi uma decisão tola. Ainda assim, apesar de sua má escolha, Ainz não tinha muitas alternativas. Afinal, ele não tinha mais ninguém a quem recorrer além dela. Quase todos os NPCs feitos pela guilda Ainz ou Algon eram seres heteromórficos. Os próprios membros da guilda eram seres heteromórficos. Havia pouquíssimos entre eles que poderiam passar despercebidos se trazidos para uma cidade humana. Quanto a Narberal, pelo menos ela tinha uma aparência humana, mesmo que fosse um disfarce. Assim, ela era uma das poucas pessoas que ele poderia usar, embora não tivesse fatorado sua personalidade na equação quando ele fez sua escolha. Dadas as circunstâncias atuais, talvez outra empregada de batalha, como Lupusegina Beta, pudesse ter sido uma escolha melhor, mas era tarde demais para se arrepender de sua decisão neste momento. O rosto de Narberal estava pálido por sua gafe. Ainz deu vários tapinhas nas costas de Narberal para relaxá-la. Um bom chefe precisava perdoar o primeiro erro cometido por seus subordinados. A bronca viria quando eles repetissem seus erros. Seria ruim se ela caísse em desespero ou saísse correndo, afetando assim seus movimentos. O importante foi que a única coisa que ela fez foi mencionar o nome de Albedo. Não havia necessidade de alterar suas memórias. Provavelmente, Lukrut, pare de falar bobagens e fique alerta. Tá bom. Momon-san, sinto muito pela grosseria do meu colega. Sabemos que ficar se intrometendo na vida dos outros não é nada agradável. Não. Podem relaxar, são águas passadas. Só evitem repetir isso no futuro. Os dois olharam para as costas de Lukrut e ouviram algo do tipo, a Nabishan me odeia agora. Meu nível de afeto deve estar no negativo. Lukrut abaixou seus ombros em derrota. Aquele idiota. Quando o trabalho terminar, ele vai ter que ouvir algumas coisas. Enfim, espero que não dê atenção ao que ele acabou de dizer. Bem, sobre isso. Confio que vai repreendê-lo quando chegar a hora. Ele está sendo nossos olhos e ouvidos. Vamos deixar assim por enquanto. Se me dá licença, tenho umas coisas para perguntar ali. Claro, tudo bem. Mas pode ter certeza que vamos fazer o Lukrut pagar pelo inconveniente. Depois que Peter sorriu terminando a conversa, Ainz avançou para Ginny e Ninha. Ginny, trocando de lugar com Ainz, recuou para caminhar ao lado de Narberal. Posso perguntar umas coisas sobre magia. Depois de ver Ninha sentir com a cabeça, Ainz começou com suas perguntas. Fireia pareceu se interessar na conversa e começou a observá-los. As pessoas que fossem encantadas ou dominadas por magia podem revelar as informações que carregam. Existe uma contramedida mágica que faz com que as pessoas morram depois de serem interrogadas várias vezes. Eu nunca ouvi falar de uma magia como essa. Ainz olhou para Fireia procurando uma segunda opinião. Nem eu. Existem maneiras de modificar uma magia para que ela seja ativada em um momento diferente, mas não acho que seja algo elaborado do modo que descreveu. Entendi.
Ainz ficou um pouco desapontado quando não obteve a resposta que procurava. Se fosse esse o caso, ele teria que se preocupar em como lidar com os membros sobreviventes da escritura da luz solar mais tarde. Como havia pouquíssimos sobreviventes, seria um desperdício gastá-los sem motivo. A fim de descobrir o porquê eles desapareceram após a morte, ele os havia vivificado com técnicas médicas mágicas, mas acabou sendo um fracasso. Se eles morressem disso, deveria ele continuar a interrogá-los? Afinal, perder um homem significava perder a chance de fazer perguntas. Ainda mais lamentável foi o caso de Nigun, que foi o primeiro a morrer. Eles haviam perdido Nigun depois de fazer algumas perguntas simples, justo o membro que provavelmente sabia informações importantíssimas. Ainda assim, essa perda fez com que Ainz soubesse que não poderia enfrentar este mundo apenas com seu conhecimento de Yggdrasil, de modo que isso poderia ser considerado como uma lição aprendida. No mínimo, aprenderam como proceder a partir desse fracasso. Enquanto Ainz pensava distraidamente sobre isso, Nina continuou falando. Mas bem, meu conhecimento de magia é bem raso. Talvez os países que treinaram Magic Casters a nível nacional possam criar magias, como essa. A teocracia Slane tem academias para clérigos, já o Império tem institutos que produzem seus arcanistas, conjuradores, magos e outros Magic Casters arcanos. Além desses, há lugares como o Conselho Estadual de Argland, que usa algo como magias nascidas da sabedoria dos dragões. Faz sentido. Em outras palavras, magias como essa poderiam ser criadas com a ajuda de um país inteiro. De acordo com as informações obtidas anteriormente, o Conselho Estadual de Argland era uma nação de demi-humanos, governada por um conselho. Era em oposição à teocracia Slane, que defende o conceito de supremacia humana. A coisa mais interessante sobre eles eram 5 de seus conselheiros, dragões que diziam possuir um poder incrível. Ainz estava interessado no conselho, mas ele ainda não havia fixado seus pés neste mundo, e não tinha o excesso de energia para espalhar seus tentáculos para aquela nação no momento. Apenas mantendo seus esquemas atuais em execução exigia uma quantidade considerável da mão de obra de Nazarick. Então posso perguntar sobre outra coisa. Ainz continuou questionando Nina enquanto caminhava até que ficou satisfeito. Ele perguntou a Nina e Peter tantas coisas que os outros membros do Espadas das Trevas olharam para ele com olhos que diziam: eles não cansam de falar não. Os tópicos que ele abordava eram bastante diversos, incluindo magia, artes marciais, aventureiros, a política da região, entre outras coisas. Embora ele tivesse que fazer suas perguntas com cuidado, as respostas ainda foram muito úteis. Ainz tinha certeza de que isso aumentara muito seu conhecimento sobre esse mundo. No entanto, ele não achava que fosse o bastante. Aprender sobre uma coisa o deixava curioso sobre outras coisas, especialmente quando se tratava do tema da magia. Era surpreendente a ideia de um mundo evoluindo tecnologicamente à base de magia. A maior influência disso pôde ser vista no nível tecnológico deste mundo. Parecia semelhante à Idade Média, mas na verdade era mais próximo da Idade Moderna. A razão para essa mescla foi devido aos avanços tecnológicos à base de magia. Depois de saber disso, Ainz desistiu de tentar entender a tecnologia deste mundo. Por ter nascido em um mundo altamente tecnológico moldado pela ciência, não havia como ele traçar paralelos entre o que conhecia e transpor para um mundo que havia se desenvolvido com a ajuda da magia. Por exemplo, havia magias que produziam sal, açúcar e especiarias, bem como magias que restauravam nutrientes ao solo, removendo a necessidade de um período de pousio na agricultura. Além disso, havia o fato de que o mar aparentemente não era salgado. Todas as leis que regiam esse mundo eram amplamente desconexas do conhecimento base de Ainz. Ainz perdeu a noção do tempo no processo de satisfazer cuidadosamente sua curiosidade. Movimento, disse Lucrug de repente, em uma voz que continha uma sugestão de tensão. Era completamente diferente da atitude volúvel que ele tomara enquanto flertava com Nabi. Em seu lugar estava um aventureiro profissional e experiente. Todos se viraram para a direção em que Lucruz estava olhando e prepararam suas armas. Onde? Ah, naquela direção, disse Lucruz em resposta à pergunta de Peter. Ele apontou para um canto da floresta, mas ninguém conseguia ver nada através dos troncos e folhas. Mesmo assim, nenhum deles duvidou. O que faremos? Não vamos mexer com quem está quieto. Se não saírem da floresta, vamos deixá-los lá. Então, a coisa mais inteligente agora é seguir o plano e fazer o Fireashi recuar em segurança. Enquanto discutiam o próximo passo, houve movimentos na floresta e monstros se revelavam lentamente. Havia 15 criaturas que eram do tamanho de crianças, cercadas por 6 criaturas enormes. O primeiro grupo eram os demi-humanos chamados Goblins. Seus rostos retorcidos tinham nariz achatado, e 2 presas se projetavam de seus lábios vorazes. A pele deles era marrom clara, enquanto os cabelos negros e imundos pareciam ter sido modelados com cera. Eles usavam roupas esfarrapadas, a cor parecia ferrugem queimada, embora não se soubesse se era tingida dessa cor ou manchada dessa forma por sujeira. Além disso, eles pareceriam usar armaduras rústicas feitas a partir de couro curtido de animais. Cada um segurava um tacape de madeira em uma das mãos e um pequeno escudo na outra. Eles eram monstros de aparência maligna, nascidos do acasalamento de humanos e macacos. As criaturas menos numerosas eram enormes, mediam aproximadamente de 250 a 300 centímetros de altura. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!